Eu falo que eu saí não é da água do vinho pro vinho, eu falo que eu saí da merda pro ouro, porque, nossa, era muito ruim. E não que fosse, mas eu via, através do meu ponto de vista, a minha percepção da vida, era tudo uma porcaria. Eu não venho de família rica, também não venho de família extremamente pobre, né, classe média, mas venho de uma família que não me deu oportunidades financeiras de começar algo já com facilidade. Eu tive que começar absolutamente do zero, fazer tudo do zero, sozinho, e ser ainda contra tudo que todo mundo ensinava, que é pior ainda. Pior do que começar do zero é ser contra, é ser o patinho feio, é ser o esquisito da família, o esquisito dos amigos. Entendeu? É totalmente... e eu acredito que muita gente que está aqui, aliás, a galera que já está online aí, já vai comentando e compartilhando para outras pessoas. A maioria das pessoas que estão aqui deve ser assim, deve se sentir o estranho, né? Deve se sentir a estranha na família, porque ninguém conversa desses assuntos, você não tem uma referência para falar sobre isso, você não tem um mentor ali perto, né? Hoje a gente tem a magnitude, né, de ter o YouTube, ou seja, tem um Bob Proctor online para entrar e fazer um curso do cara, aonde quer que seja, né? Na minha época não tinha isso, né? Eu tenho 42 anos, então quando eu comecei, não tinha absolutamente nada disso. Eu comecei há 16 anos atrás procurando entender o que era a vida. Aliás, com 10 anos a minha mãe me levou numa psicóloga, eu até falo sobre isso no livro, né? Ele me levou numa psicóloga para meio que me curar. Por que eu fazia tantas perguntas? Por que eu tinha tantas dúvidas? Por que eu queria saber meu propósito? Por que eu queria saber para onde eu ia? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Como funciona a vida? O que eu tenho que fazer? E eles não tinham essa resposta. Aliás, meu pai está até ao vivo aqui hoje. Eu não tenho essa resposta, me levaram em alguém que deveria ter, né? Assim, acharam que deveria ter, que era uma psicóloga, ou seja, com o intuito de me curar, ou seja, eu estava doente, né? Eu estava com problemas. E o único problema era a falta de conhecimento, era a falta de entendimento sobre a vida. Mas há 16 anos atrás, logo que surgiu, eu já vim com essas indagações e estava sendo direcionado para um outro caminho, ou seja, não questione, para de reclamar da vida, segue o fluxo, segue as pessoas, segue o que todo mundo está fazendo, vai se formar, vai fazer alguma coisa. Graças aos meus pais, eles nunca me cobraram ser nada e nem ter uma faculdade específica, só queria que eu fosse feliz e que eu fizesse alguma coisa que prestasse, né? Que não fosse um vagabundo, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca insistiram em nada, isso é muito bom, porque me deixou escolher. Mas o ruim é que eu gosto de muita coisa. Então eu me perdia nas infinitas coisas que eu gostava e tudo que eu fazia com muita empolgação. Então eu ficava bom naquilo, eu falava assim, será que é isso o meu propósito? Será que não é isso? Nossa, será que é isso que eu tenho que fazer? Desculpa te interromper, mas é muito parecido comigo. Eu também, assim, fui a revoltada da família, que não fez faculdade, eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria trabalhar para mim, isso com 14 anos já. Eu já não queria isso, eu queria sair de casa. E olha, muito parecido, eu fui me especializando em várias coisas, eu já fui manicure, eu era muito boa, assim, ó, a melhor que eu já conheci. Eu trabalhei com cabelo, eu fiz muita coisa que eu era boa, só que não era ainda o meu propósito. Olha só, várias coisinhas que eu fui fazendo pra mim, que eu gostava, mas que eu gosto até hoje, né? Mas não é, que coisa bem parecida, assim, te interrompi porque é bem parecida. Uma coisa muito legal que eu percebi, e tenho percebido um padrão nas pessoas que eu conheço também, que acontecem isso, que às vezes a gente fala assim, poxa, às vezes você que está ouvindo a gente aqui agora, você fala, poxa, eu perdi muito tempo fazendo uma coisa que não era meu propósito de vida. Não perdeu tempo. Tudo que você é hoje, que te trouxe aqui, foi exatamente suas experiências. Então pensa o seguinte, você era manicure, aprendeu a fazer unha, aprendeu também a fazer makes. Olha como você é hoje, o que você utiliza disso hoje, linda, maravilhosa aí, e você mesmo pode fazer, né? E utiliza isso no seu canal, etc. Eu trabalhei, por exemplo, com trocentas coisas, desde de vendedor a barman até técnico em informática e designer gráfico. Quando eu comecei todo o processo da minha carreira, eu fazia absolutamente tudo.
todo designer. Então eu não tinha que gastar um monte de grana, entendeu? Com isso foi facilitando bastante. Porque quando a gente não sabe nada, lascou, você tem que contratar um monte de pessoas para fazer. Então olha que legal, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, eu sou músico, né? Eu faço shows e tal, eu aprendi a produzir meus eventos, eu aprendi a cantar, eu fazia até acrobacia eu fiz, porque eu queria contratar pessoas para o meu show. Então eu fui numa escola de acrobacia e eu queria entender aquilo. E eu sempre gosto de entender, porque senão eu não sei nem cobrar o que eu quero. Se você não sabe como funciona, você não sabe nem como pedir aquilo que você deseja. Então eu sou meio faz tudo, assim, eu gostava de entender todos os lados, eu fiz dança, eu fiz tudo quando é coisa de artes, até artes marciais, fiz várias dentro desse aspecto. Então assim, tudo que eu fiz, hoje eu trago para os meus seminários ao vivo, para palestra, eu canto junto no meio, sabe? E aí você fala assim, poxa, perdi tantos anos, igual 20 anos de carreira cantando. Ainda canto, ainda faço shows, né? Só com essa pandemia que a gente deu uma pausa, mas através da música eu trago esse conhecimento para as pessoas. Isso que transformou a minha vida de forma magnífica, assim. Eu falo que eu saí não é da água do vinho pro vinho, eu falo que eu saí da merda pro ouro, porque, nossa, era muito ruim. E não que fosse, mas eu via, através do meu ponto de vista, a minha percepção da vida, era tudo uma porcaria. Tanto que eu tive aquele momento, né, de estar ali conversando, discutindo com Deus, e falei com Deus que a minha vida estava toda uma porcaria, estava tudo ruim. E aí veio aquela voz na minha cabeça falando assim, a sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? E fez assim, puff, aquilo, eu comecei a estudar sobre cada área da vida, me trazendo, olha só que louco, né? Eu fui reclamar uma coisa específica, aquela voz me fez estudar algo específico, eu montei o mapa vital, onde eu fui mapeando a vida toda, todas as áreas da vida, para me trazer, e me trouxe, de repente, eu estava aqui dando aula, eu nem sabia que eu amava dar aula. Eu também não. Sabe, Olha, a vida vai levando, né, a gente, e é bem isso que tu falou. Assim, eu não acho que a minha vida chegou no momento que estava também no fundo do poço, eu tinha perdido tudo, era casa, era carro, estava morando num apartamento micrão com a minha mãe, não tinha nem dinheiro para nada, com filho ainda, né? O Arthur já tinha 7, 8 anos. Então, assim, eu tava perdidaça, assim, eu não sabia o que fazer. E eu chorava todo dia, se eu conto, eu chorava no banheiro todo dia, tá alguma pessoa negativa do meu lado. Então, assim, era horrível o que eu passei. Mas eu tentei estar aberta para as possibilidades, né? Apareceu, os sinais que a gente estava falando. Deu tudo errado, né? Eu queria uma coisa, deu outra, e aquilo era o que eu queria da minha vida para mudar, e deu tudo errado. Então, assim, acabou as esperanças da vida. Era a frase daquele momento, né? Isso em 2013, 14. E aí, eu lembro que a vizinha de restaurante da minha mãe, que ela cuidava lá no Balneário Camboriú, ela conhecia uma numeróloga. E aí ela, vamos lá, vamos ver o porquê que deu tudo errado, né? Ela escreve, tal. E aí ela falou, e ela me convidou para fazer um curso de reiki. Eu nem sabia o que era reiki naquela época. Não tinha nem ideia. E olha como é. Olha as provações. Eu tava numa cólica desgraçada naquele dia que ela me convidou. Eu não conseguia sair da cama e com meu filho sem carro. E era numa outra praia. E eu pensei, será que eu vou, não vou, não sei o que é. Eu falei, eu vou. Peguei um táxi e fui. Né? Não sei nem que dinheiro que eu peguei o táxi, mas eu fui. E aí cheguei lá, gostei daquela vivência, gostei das pessoas. Ali começou o caminho para eu chegar até onde eu tô hoje. Então, olha só. Às vezes tá tudo difícil. Se eu estivesse lá focando no negativo, que tava tudo uma merda, minha vida tava no fundo do poço, não tinha dinheiro pra nada, e eu tô com dor, né? Às vezes a gente fica focando nesse negativo e não tá aberta para as possibilidades que o universo tá te colocando para te chegar no teu propósito. E isso é o que mais acontece com as pessoas. Elas estão tão focadas no negativo que o universo está esfregando na cara o caminho pro propósito e a gente não tá vendo, por conta do nosso filtro, né, que é negativo. E esse é um dos maiores problemas. Então, assim, eu, por mais, assim, no fundo do poço que eu tava, eu sempre me abria as possibilidades. Sempre. Assim, a minha mentalidade sempre foi que um dia eu não vou estar aqui, um dia eu vou estar num lugar melhor. E quem conviveu comigo sabe, minha mãe sabe, eu sabia o que eu queria. Só não sabia como chegar lá. Mas esse é o primeiro passo, né? A gente saber o que quer e tá aberta às possibilidades. É aquilo que tu falou.
Se alguma coisa não aconteceu como tu queria, aquele é um caminho para te chegar lá. Tu tem que esquecer o caminho e lembrar de onde tu quer chegar. Eu quero chegar ponto, e ponto, deu errado aquele ali, vai aparecer outros. Então é essa mudança de mentalidade que a gente tem que começar a ter, né?